Quase todo país no mundo hoje opera sua economia por meio de alguma forma de capitalismo. Mesmo os poucos países remanescentes que não se enquadram claramente na definição de uma economia capitalista, e até mesmo nações que construíram uma identidade nacional em oposição ao capitalismo, adotaram voluntária ou relutantemente muitas de suas características. Mas essa tendência global capitalista é inevitável. O capitalismo, tal como existe hoje, é um fenômeno relativamente recente. Só começou a tomar forma de fato com a Revolução Industrial. Com isso em mente, é fácil observar o desenvolvimento do capitalismo e da economia global ao longo do mesmo período de tempo, e concluir que esta é simplesmente a maneira ideal de conduzir as coisas. Através da seleção natural, o sistema econômico ideal foi criado e disseminado pelo mundo. O desenvolvimento do capital, a motivação para a inovação, o impulso para trabalhar mais e as eficiências do mercado livre são todos apresentados como importantes benefícios do capitalismo. Esses benefícios, por sua vez, tornaram nossas civilizações milhares de vezes mais ricas do que eram nos séculos anteriores ao capitalismo. Pessoas que se opõem ao capitalismo apontarão para a crescente desigualdade, a exploração dos recursos naturais e a erosão dos direitos humanos em nome da maximização da produção como desvantagens igualmente significativas. Infelizmente, essas ideias opostas significam que o apoio ou a crítica ao sistema econômico predominante no mundo são tratados menos como algo a ser otimizado e mais como algo a se alinhar por trás. É como se o capitalismo e algo como o socialismo fossem times esportivos opostos, onde apenas um lado pode vencer. Além de não ser muito produtivo para mudanças reais, esse tipo de apoio apaixonado a um sistema econômico ou outro é um tanto equivocado. É realmente tão bobo quanto, digamos, alguém como um mecânico escolhendo uma marreta como sua ferramenta favorita e depois tentando consertar um carro sem nem considerar uma chave inglesa, que pode ser a ferramenta mais adequada para determinado trabalho. Então, para entender o capitalismo e, com sorte, formar uma visão mais abrangente desta ferramenta econômica, precisamos, como sempre, responder a algumas perguntas simples. O que é capitalismo? Existe uma boa chance de que a maioria das pessoas que debatem apaixonadamente a favor ou contra não entenda essa parte corretamente. Por que o capitalismo se tornou tão dominante em nossa economia global moderna? E, finalmente, existem alternativas melhores? Um dos maiores problemas ao abordar as forças, fraquezas e subsequente inevitabilidade do capitalismo é que, infelizmente, não há uma definição universalmente acordada sobre o que é capitalismo. Um grande motivo para isso é simplesmente o tribalismo que se desenvolve em torno de sistemas econômicos como esse, onde um lado atribuirá tudo de bom ao capitalismo e o outro lado atribuirá apenas coisas ruins. No final, quer seja intencional ou não, tudo fica um pouco bagunçado demais para colocar uma definição precisa. Dito isso, ao darmos um passo para trás e compreendermos o que o capitalismo supostamente busca atingir, podemos obter uma ideia mais abrangente do que é, sinceramente, algo que a maioria dos economistas profissionais não tem. Capitalismo, socialismo, comunismo e até anarquia são todos sistemas que tentam responder ao problema fundamentalmente sem resposta da economia. Vivemos em um mundo finito, mas como seres humanos, temos desejos ilimitados. Portanto, decisões precisam ser tomadas sobre o que será produzido com esses recursos limitados, como será feito e para quem será destinado. O capitalismo tenta lidar com esse problema criando incentivos para as pessoas produzirem mais coisas de maneira mais eficiente. Ele recompensa aqueles que fazem as maiores contribuições com uma parte maior de recursos. Agora, é claro, isso nem sempre funciona tão bem na prática quanto parece na teoria, mas vamos chegar a isso em breve. Por ora, o capitalismo é apenas uma ferramenta econômica para lidar com o problema econômico central. Da mesma forma que uma chave inglesa é uma ferramenta para lidar com o problema de uma porca firmemente apertada. As características da ferramenta do capitalismo são onde diferentes economistas, políticos e até pessoas comuns têm ideias diferentes. Mas há algumas características essenciais com as quais quase todos concordam e algumas que podem ser surpreendentes. Para começar, mercados livres, livre comércio e até mesmo coisas como dinheiro de maneira alguma são exclusivos do capitalismo. Todos esses existiam muito antes do capitalismo e ainda são componentes de outros sistemas econômicos, como o socialismo, porque são tão eficazes ao responder algumas das questões econômicas centrais. Em vez de um governo ou alguma outra entidade decidir quem recebe o que com base em regras arbitrárias, um mercado livre permite que as pessoas decidam por si mesmas o que desejam, gastando seu dinheiro em coisas que valorizam mais. Isso, por sua vez, diz aos produtores o que produzir mais e o que produzir menos, para que a economia aloque mais efetivamente seus recursos limitados para o que as pessoas realmente querem.
A principal característica que distingue o sistema econômico específico do capitalismo é que mercados livres existem para a propriedade privada de capital. Daí o nome capitalismo. Capital, por sua definição econômica, são coisas que ajudam uma economia a produzir mais coisas. Portanto, ferramentas, fábricas, infraestrutura e tecnologia. O desenvolvimento e a melhoria do capital são o que permitiu ao mundo se tornar tão rico como é nos últimos 250 anos desde o início da Revolução Industrial. Coisas como motores a vapor, ferrovias, linhas de produção modernas e comunicação instantânea possibilitam a produção e a criação de riqueza em um nível que nunca foi visto antes na história da humanidade. Agora, a ideia do capitalismo é que, como essas ferramentas e tecnologias podem ser de propriedade privada, há um incentivo para um participante econômico fazer melhorias no capital existente ou inventar algo totalmente novo. Eles podem então usar isso para colher as recompensas da riqueza adicional que ajudaram a criar. Para aquelas pessoas que não têm recursos suficientes para movimentar e aprimorar o capital, elas podem buscar investidores que possuam recursos excedentes que não foram utilizados de maneira mais eficiente. Os investidores podem decidir se a ideia é boa o suficiente para investir seus recursos, normalmente em troca de uma parte da propriedade do capital aprimorado. Na maioria dos casos, os recursos que os investidores estão aportando em novos desenvolvimentos de capital não precisam ser apenas na forma de dinheiro. A OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, recebeu bilhões de dólares em investimento da Microsoft, mas a maior parte disso se deu pelo uso dos servidores da Microsoft para executar seus programas de IA. Neste caso, a Microsoft, o investidor, tinha recursos adicionais disponíveis que poderiam ser dados a uma empresa com uma maneira de melhorar o capital, a tecnologia de inteligência artificial. Se essa tecnologia for utilizada para aumentar a geração de riqueza, a Microsoft será recompensada por fornecer esses recursos com um retorno sobre seu investimento. Esse sistema de investimento e incentivo à inovação torna o capitalismo não apenas incrivelmente eficiente ao responder à pergunta sobre o que deve ser produzido, mas também como isso deve ser feito. Agora, isso difere dos sistemas econômicos que o antecederam, onde o capital era principalmente de propriedade da classe dominante, e havia pouco incentivo para as pessoas fazerem melhorias em ferramentas e tecnologia. Isso ocorria porque eles não seriam aqueles a colher as recompensas por isso. E era difícil atrair investimentos em primeiro lugar porque, novamente, a menos que um potencial investidor fosse membro da classe dominante, eles teriam dificuldade em obter retorno sobre seu investimento antes que fosse reivindicado por algum senhor cuja terra foi desenvolvida. É por isso que os direitos de propriedade, a proteção da propriedade que as pessoas reivindicam sobre o capital, tanto físico quanto intelectual, são outra grande característica do capitalismo. Se as pessoas são recompensadas por melhorar quanto uma economia pode produzir, ou pelo menos dando recursos às pessoas que podem melhorar quanto uma economia pode produzir, então naturalmente uma economia produzirá mais. Isso significa que até mesmo pessoas comuns que não são investidores ou inovadores terão mais riqueza e acesso a mais recursos do que se esses incentivos não existissem. As pessoas na maioria dos países ao redor do mundo hoje, especialmente em economias avançadas, desfrutam de acesso a mais bens e serviços do que até mesmo reis de alguns séculos atrás. Isso ocorre porque há muito mais para distribuir. Claro, os benefícios desse sistema elevaram todos. Os economistas chamam isso de maré crescente que levanta todos os barcos. Que é apenas o início dos sérios problemas do sistema. O capitalismo, como um sistema para estimular o desenvolvimento e a utilização de capital, proporcionou muitos benefícios para o mundo. No entanto, frequentemente ultrapassa os limites em áreas onde os fins não são a intenção dos meios. Obviamente, alguns dos críticos mais expressivos do capitalismo são indivíduos como Karl Marx e Vladimir Lenin, que instigaram os trabalhadores do mundo, que foram deixados para trás, a tomarem os meios de produção. Agora, quando Marx e Lenin abordaram esse tema, uma tradução mais precisa seria provavelmente tomar os fatores de produção. Eles não estavam apenas falando sobre retomar fábricas e máquinas que eram de propriedade privada. Estavam falando também sobre os outros fatores de produção: terra e trabalho. A propriedade privada do capital incentiva os proprietários a tornarem esse capital o mais eficiente e eficaz possível para agregar valor à economia de mercado. Contudo,
Possuir terra tem indiscutivelmente mais desvantagens e oferece muito pouca vantagem. Isso ocorre porque é muito difícil melhorar um pedaço de terra da mesma forma que alguém poderia melhorar uma peça de tecnologia. Agora, acho que é hora de fazer o grande esclarecimento aqui de que sou pessoalmente alguém que possui propriedades para morar e alugar para outras pessoas. Então, mesmo que esteja em meu melhor interesse pessoal, manter o uso dessas propriedades para retornos econômicos, isso causa alguns problemas. A terra é um fator fundamentalmente limitado porque, ao contrário de um equipamento, não pode ser criada. A terra cara também não aumenta a produção econômica total e, em muitos casos, a médio e longo prazo pode reduzi-la. Se a terra se tornar mais segura e fácil de investir do que o capital, isso retirará dinheiro de desenvolvimentos que beneficiariam genuinamente toda a economia. Se um investidor pudesse investir $1 milhão na construção de novos equipamentos agrícolas ou $1 milhão apenas na posse de uma fazenda, então, independentemente do preço da terra agrícola, ela não produzirá mais ou menos alimentos só porque é mais cara. Se esse dinheiro fosse gasto em vez disso na compra do equipamento, então, com todas as outras coisas sendo iguais, aumentará a produção porque algo como uma colheitadeira ou sistemas de irrigação melhores podem ser usados para produzir mais alimentos a partir da terra existente. A terra cara também pressiona as pessoas que inovariam em uma economia a não correrem riscos com medo de perder um lugar para viver. O argumento a favor do capitalismo em relação a qualquer outro sistema econômico é que ele provou ser altamente eficaz em maximizar a produção econômica total. Portanto, mesmo que crie desigualdade, ainda há mais para distribuir no total. Mas se ele incentiva comportamentos que poderiam reduzir até mesmo a produção de longo prazo, então é um sistema que pode ser aprimorado. Isso está muito próximo das ideias do georgismo, um tipo de capitalismo onde as pessoas ainda podem ganhar dinheiro investindo ou criando coisas que geram valor, ou apenas trabalhando muito, mas são fortemente desencorajadas de ganhar dinheiro apenas possuindo terra. Isso é normalmente feito por meio de impostos muito altos sobre o valor não melhorado da terra. Em versões hipotéticas extremas de uma economia capitalista georgista, o único imposto seria esse tipo de imposto, incentivando ainda mais o desenvolvimento de empresas para melhorar a produção econômica real. Agora, isso provavelmente merece um vídeo exclusivo, e é improvável que um tributo sobre o valor da terra, por mais elevado que seja, consiga substituir todos os outros tributos em uma economia. Mesmo assim, é uma excelente exemplificação das falhas autênticas do capitalismo e das maneiras criativas de corrigi-las. Além da ideia econômica de direcionar mais recursos para criar ainda mais recursos, em vez da riqueza de uma nação ser amarrada literalmente em sua terra, há também um argumento moral bastante convincente de que a terra de um país deve pertencer ao povo desse país. E se um indivíduo ou empresa quiser os direitos exclusivos de usar essa terra, eles deveriam compensar todos os outros por isso. Portanto, o capitalismo é ótimo para melhorar a produção produtiva, criando um mercado livre para o capital, e pelo menos em sua forma atual, isso teve a consequência de transformar a terra em um ativo especulativo. Mas talvez a maior crítica ao capitalismo seja o que ele faz ao terceiro fator de produção, o trabalho. Nas economias modernas avançadas, as pessoas não podem comprar diretamente trabalho, o que o praticismo desaprovaria nos dias de hoje. Mas outra característica das economias capitalistas é que ainda existe um mercado livre para o trabalho, onde os trabalhadores podem vender suas horas e as empresas podem comprá-las. O capitalismo também oferece um incentivo para os trabalhadores melhorarem o valor de seu trabalho, da mesma forma que incentiva inovadores, investidores e proprietários de empresas a melhorar a qualidade de seu capital. Se um trabalhador tem um mestrado em engenharia, provavelmente será capaz de produzir mais valor econômico em 1 hora de trabalho do que alguém trabalhando em uma empilhadeira. E a pessoa com licença de empilhadeira provavelmente será capaz de mover mais coisas ao redor de um armazém do que alguém usando as mãos nuas. O mercado formal e bem desenvolvido para empregos especializados significa que as pessoas têm um incentivo para adquirir habilidades que fornecerão o maior valor à economia, o que, por sua vez, significa que mais valor é produzido para todos. As pessoas também são incentivadas a fornecer trabalho em que são boas pela mesma razão. Esse sistema não é perfeitamente eficiente de forma alguma, mas é muito mais eficaz do que algum tipo de organização central determinando quem faz o quê. Antes do capitalismo, os papéis das pessoas na sociedade eram basicamente delegados a elas por uma classe dominante. E como a grande maioria das pessoas era trabalhadora e agricultora de qualquer maneira, não havia tanta necessidade de alocar eficientemente o trabalho qualificado para onde ele agregaria mais valor.
Portanto, tudo considerado, esse sistema moderno de um mercado livre para o trabalho parece ser uma melhoria significativa, e é. Mas, novamente, não está isento de problemas. Em um sistema capitalista, as pessoas que possuem terra e capital, 2 dos 3 fatores de produção, têm incentivo para pagar o terceiro fator de produção, o trabalho, o menos possível para colher mais benefícios econômicos para si mesmas. Por causa dos fortes direitos de propriedade e proteções que as economias capitalistas modernas têm em vigor, é muito fácil adquirir vastas quantidades de terra e capital. Jeff Bezos não precisa levantar seu próprio exército para defender todos os armazéns da Amazon no mundo, isso é feito para ele. E como a terra e o capital podem ser usados para gerar retornos econômicos e adquirir ainda mais terra e capital, é muito fácil para esses fatores de produção se tornarem altamente centralizados nas mãos de algumas pessoas. No entanto, o trabalho é fundamentalmente limitado pela quantidade de trabalho que uma única pessoa pode fazer. Então, por sua própria natureza, ele está muito mais distribuído entre todos os participantes econômicos em uma economia. O desafio que isso gera é que é consideravelmente mais simples coordenar um reduzido número de grandes quantidades de terra e capital do que uma vasta quantidade de unidades individuais de trabalho. Os trabalhadores são estimulados economicamente a competir entre si por empregos vantajosos, enquanto as empresas são instigadas economicamente a remunerar o mínimo possível. É nesse ponto que surgem apelos para os trabalhadores, o componente de produção que são pessoas reais, vivas e respirantes, para apropriarem-se dos outros elementos de produção, terra e capital, daqueles que lucrariam com eles ao reivindicá-los. E dado que uma das bases do capitalismo é a salvaguarda da propriedade da terra e do capital, tais medidas drásticas constituiriam uma rejeição do sistema capitalista como um todo. Agora, na prática, o capitalismo é uma ferramenta muito eficaz que inquestionavelmente realizou algumas coisas incríveis para o mundo. A riqueza que todos nós desfrutamos hoje, mesmo que nem sempre pareça em comparação com milionários e bilionários, ainda é muito melhor do que labutar nos campos. Reconhecer o avanço de ferramentas, tecnologias e habilidades para edificar nossas economias modernas tem sido um grande êxito do capitalismo. Mas isso não implica que seja imaculado ou inevitável. O capitalismo é uma ferramenta econômica que oferece e responde às perguntas econômicas e as torna mais fáceis de abordar, compartilhando mais recursos. Lidar com a decisão sobre o que produzir é muito mais agradável quando se trata de optar entre carros elétricos ou a gasolina. Não é tão agradável quando se trata de determinar entre produzir comida suficiente e produzir remédios suficientes. O capitalismo não é malevolente, nem é um presente virtuoso que abençoou a humanidade. Assim como um martelo não é maligno ou bom por si só, é uma ferramenta que pode ser muito útil se usada corretamente e causar muito dano se utilizada erroneamente. O capitalismo, como qualquer ferramenta, também pode ser aprimorado e modificado. Já todas as economias do mundo hoje têm leis e regulamentações para conter os mercados e evitar que sejam verdadeiramente livres. E há o potencial de manter as melhores partes de um sistema enquanto aborda suas sérias deficiências, o que, esperamos, conduzirá a uma melhor qualidade de vida para todos os participantes econômicos. Você é o nosso grande patrocinador. Este vídeo exigiu muitas horas de trabalho, amor e dedicação para ficar pronto. Por isso, sua participação é o que nos mantém inspirados para nos ajudar a crescer ainda mais e atingir o maior número de pessoas com esse conteúdo precioso. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo com outras pessoas, pois só assim o YouTube entenderá que você gostou desse conteúdo e ele será apresentado para mais pessoas. Agora, se você quer assistir um conteúdo tão bom quanto esse, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir e até a próxima.